Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai nos remeter a um tempo bem antigo. Nós vamos voltar mais precisamente aos anos 70. Pois é, anos 70, ano do tricampeonato da seleção brasileira na Copa do México. Isso aconteceu em 1970. Ano também, época também das discotecas, quem não se lembra, né? Das calças bocas de sino, dos cabelos Black Power, dos embalos de sábado à noite, quem não se recorda, né? Foi assim, uma época primorosa, a época dos hippies também, paz e amor, por que não? Mas um acontecimento em especial marcou a TV naquela época. Vocês vão falar a transmissão da Copa, alguma novela? Não. Nos anos 70, com o surgimento da TV a cores, também mostrou algumas coisas. As emissoras de TV, no começo, elas tinham uma estrutura muito precária, o que possibilitou também o acontecimento de alguns incêndios. E para quem não sabe, década de 70, a época em que o Brasil vivia sob o regime militar, né? Os nossos presidentes nessa época eram militares. Algumas emissoras em São Paulo e no Rio, mas também em outros estados como Rio Grande do Sul e Sergipe, sofreram com grandes incêndios. E no vídeo de hoje eu vou relembrar alguns incêndios que atingiram a Rede Globo de televisão. Pois é, toda poderosa Globo da família Marinho também foi vítima de incêndios nos anos 70. Mas a verdade, o que acontece? Na verdade, eu vou dar uma breve explicada. Algumas emissoras foram atingidas por grandes incêndios entre os anos de 60 e 90. E o que motivaram esses incêndios nos anos 60 a 90? Muitas vezes a precariedade das instalações, sim. Tanto que as TVs Excelsior, Tupi, Continental, Canal 9 do Rio de Janeiro, Band, TV Cultura e Rede Record foram atingidas por incêndios. Aliás, uma breve passagem, em 1998, durante o Jornal da Record, que na época era apresentado pelo Boris Casoy, começou um pequeno incêndio no estúdio durante a apresentação do programa. O programa foi pro intervalo, quando voltou já tinha sido debelado o incêndio. Foi coisa bem rápida. Mas por que será que aconteceram esses incêndios nas emissoras? Bom, havia alguns motivos, né? Principalmente problema de instalação, supostamente atentados de grupos comunistas ou grupos de esquerda, como eram ditos. E também, às vezes, alguma chance de se cobrar um seguro da empresa, da emissora, para que ela pudesse ser reformada e voltar ao ar. Aconteceu isso com várias emissoras. Mas, aliás, até a TVS do Rio, que hoje é o Sistema Brasileiro de Televisão, o SBT, também foi vítima de incêndios. Não só incêndios, mas também enxurradas. E numa próxima oportunidade eu vou contar a história do dia em que o SBT foi atingido por uma enchente que precisou até ter que usar o Chaves como tapa-buraco para poder colocar algo no ar, porque a enchente foi no estúdio do telejornal do TJ Brasil. Mas vamos para a Globo primeiro. Olha, sabem quantas vezes a Globo, a Toda Poderosa, sofreu com incêndios no total? 5 vezes. 4 na Rede Globo
do Rio de Janeiro e uma aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, a Rede Globo é canal 5. Lá no Rio é canal 4. Pois é, eu não sabia disso. Eu fui descobrir isso mais ou menos há um tempo atrás. Que na Globo, que a Globo no Rio é canal 4 e aqui em São Paulo é 5. Se eu não me engano, no Rio Grande do Sul e no Paraná é canal 12. Alguma coisa do gênero. Mas vamos lá. Mas na verdade não foi só incêndios que atingiram a Globo. Uma enchente no Rio também aconteceu. Pois é. Em 1966, ocorreu uma grande enchente no Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Uma mulher, considerada a primeira grande comunicadora do Brasil, ela pegou as câmeras da Rede Globo, colocou na porta da emissora e fez a cobertura da enchente, que foi o que deu uma certa credibilidade ao jornalismo da Globo. Essa mulher, ela implementou um dos primeiros modelos de programas femininos no Brasil. Essa mulher se chamava Edna Savagé. Pois é. A grande dama, apresentadora, jornalista, mulher multifacetas chamada Edna Savagé. Mas os incêndios também atingiram e muito a Rede Globo. Um dos maiores aconteceu no dia 4 de junho de 1976. Às 13 horas daquela sexta-feira, o que acontece? Ia ao ar naquele dia o último capítulo da novela Pecado Capital, de Jeanette Claire. Aliás, uma história bem engraçada. Pecado Capital teve que ser feita aproveitando o elenco de uma novela que foi censurada no dia da estreia. A novela em questão era Roque Santeiro de Dias Gomes, marido de Jeanette Claire. E como Dona Jeanette Claire tinha uma coisa que ela conseguia escrever novelas em períodos muito curtos, ela sabia trabalhar com períodos assim bem escassos. Pecado Capital entrou no ar com o elenco que era da novela Roque Santeiro. Tanto que Roque Santeiro só foi ser feita novamente em 1985. Só que aí houve mudança no elenco. Até então, Jeanette Claire já havia falecido, porque ela morreu 2 anos antes de Roque Santeiro finalmente ir ao ar. Mas vamos lá. Pecado Capital ia ao ar o seu último capítulo naquele dia. Às 13 horas, começou um incêndio na emissora. Qual foi a única exigência do Walter Clark? Temos que salvar todos os filmes da emissora. Mas, infelizmente, nesse incêndio, algumas novelas, alguns registros se perderam. Entre eles, as primeiras edições do Fantástico, os capítulos da novela Cavalo de Aço. Pois é. Algumas dessas coisas se perderam nesse incêndio. A Rede Globo já havia visto as cores em 1972, no primeiro episódio a cores do caso especial intitulado Meu Primeiro Baile, que contou com Sérgio Cardoso e Glória Menezes. Grandes monstros de atuação, mas infelizmente esse incêndio causou um grande destroço. Então o que aconteceu? Ó, eu vou até ler o nome aqui do endereço da Rede Globo naquela época. Foi na rua Von Martius, número 22, no Jardim Botânico. Esse era o endereço antigamente. Até que depois foi criado o Projac. Aliás, o Projac, vocês sabem, né, que o REC 9, que era o estúdio da Rede Record, é meio que uma copiazinha do Projac, né? Vocês não acham? Eu acho. Mas vamos lá. O locutor do Jornal Hoje naquela época,
O Berto Filho, aliás, pra quem não sabe, o Berto Filho ele tinha uma certa semelhança vocal com um grande monstro do jornalismo, o senhor Cid Moreira. Mas quando ele acabou de ler os anúncios do jornal hoje, e eles tinham que colocar no ar à noite o Jornal Nacional, o que foi que aconteceu? O gerente de programação da Globo aqui de São Paulo, que era no caso Walter Clark, o que ele fez? Ele foi avisado que tinha que mudar imediatamente a rota de sistema do link do programa. Que o programa, ó, o Jornal Nacional naquela época entrava no ar às 8 da noite. A novela das 8 começava por volta de 8h25, 8h30. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que inverter a rota e mandar os apresentadores do Jornal Nacional, que na época eram ninguém mais e ninguém menos que Sérgio Chapelin e Cid Moreira. Eles foram mandados aqui para São Paulo para poder fazer o Jornal Nacional aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo, durante 3 meses, 90 dias. Mas, olha só. Só que o que acontece? Aconteceu um outro incêndio também. Aconteceu. E olha tudo que se perdeu nesses incêndios. Ó, o primeiro grande incêndio na Globo do Rio de Janeiro aconteceu no dia 29 de outubro de 1971. Esse primeiro que eu contei foi em 4 de junho de 1976. Mas olha só o que aconteceu em 29 de outubro de 1971. Estava acontecendo a gravação do Moacir Franco Especial, que era um programa apresentado pelo cantor, ator e humorista Moacir Franco. E estava acontecendo também o encerramento da novela Bandeira 2, de Dias Gomes. Aquela novela que todo mundo se lembra, do bicheiro Tucão, que era vivido pelo saudoso Paulo Gracindo. Pois é, a novela ia anteceder o Bem Amado. Só que houve esse grande incêndio que deixou 5 pessoas feridas e causou uma grande destruição. Mas no ano de 2001, mais precisamente, acontece um outro incêndio na emissora, mas dessa vez foi em um programa de televisão. Isso foi no dia 11 de janeiro de 2001. Durante a gravação do programa Xuxa Park, eu vou falar a verdade, eu sou muito fã da Xuxa, eu adoro a Xuxa até hoje. E eu lembro que eu assistia todo sábado Xuxa Park, que eu adorava. O que acontece? Um curto-circuito na nave onde ela deveria entrar causou um incêndio no estúdio. Enquanto ela cantava, que ela virou pra trás, que ela olhou, que ela viu, assim, a nave já estava se consumindo em chamas, o estúdio estava se destruindo. A primeira atitude dela qual foi? Botar todas as crianças pra fora. Eu lembro que nessa época eu tinha 12 para 13 anos de idade. Colocar todas as crianças pra fora, tirar todo mundo do estúdio, porque aquilo tava se tornando um verdadeiro, sei lá, um verdadeiro inferno, porque realmente foi terrível esse incêndio. Uma das crianças e um dos seguranças tiveram queimaduras gravíssimas. A Xuxa, por muito pouco, não morreu. Na verdade, várias crianças também se feriram, adultos se feriram também. E olha, desde então o Xuxa Park saiu do ar, não retornou mais à emissora. A Xuxa então acabou continuando com o Planeta Xuxa, depois veio outros programas como o Xuxa no Mundo da Imaginação, a TV Xuxa, e hoje ela se encontra na Rede Record como apresentadora do Dança em Brasil. Pois é. Olha,
Pois é, a bruxa tava solta mesmo, viu? A bruxa tava solta nos anos 60, 70, 80, 90. E num próximo vídeo eu vou trazer a história do grande incêndio que destrui, que por pouco não acabou com a TV Cultura, porque a TV Cultura também foi atingida por um grande incêndio e muitas coisas se perderam. Inclusive uma das maiores raridades da TV. Pois é. Então é isso, minha gente. Esse foi um dos nossos primeiros vídeos de uma série que vai contar sobre algumas tragédias da nossa televisão. Então, beijo pra todo mundo e